Toda uma base de um publicismo que começa a imperar. E claro que a participação do Estado vai reclamar, pensar pela estrutura pública, não mais pela estrutura privada. Todo mundo começa a fazer isso. Todo mundo começa a fazer isso. Ainda que parte dos autores, principalmente o pessoal mais do norte da Alemanha, tenha pensado numa determinada direção, usando as posições de Mutter, que talvez eu tivesse que ter explicado, mas acreditem, usando parte das posições de Mutter, aponta na direção, estou escutando, né? Aponta na direção de que, tomado isso como um direito, vamos dizer, autônomo, não é? Genérico, ou seja, para quem entende termo, etc. e tal, era desvinculado do fato de alguém ter razão ou não ter razão. E isso se dá de que maneira? Isso se dá de que maneira? Porque você pensando que tem o direito, violado ou não, mas pensando que tem direito em face de uma proteção que a norma te dá, você é obrigado, sem poder fazer justiça com as próprias mãos, a ir no juiz. Quando Ploss faz isso, avança a ideia de que há nesse direito um direito eminentemente abstrato. Isso significa dizer que é um direito que não está ligado, que não está vinculado a si. Claro, está vinculado ao direito material, mas não está vinculado a se ter razão ou não se ter razão em face do direito material. Tanto isso é verdadeiro, que você pode ir ao juiz, ele pode processar aquilo que narrativamente você explicita, digamos, como uma lide, e depois ele lá na sentença dizer que você não tem razão, porque não procede a tua pretensão. E a pergunta que os caras fazem é, se é assim, eu tive ação ou não tive ação? Isso parece duvidoso. Isso parece duvidoso. Não é tão simples assim, naturalmente, não é? Tanto é verdadeiro que para colocar alguma amarra, porque senão seria assim. Quer dizer que se eu resolver, eu vou lá no juiz e faço isso. Eu vou lá no juiz e faço uma ação. Está entendendo o que eu estou falando, né? Uma metáfora. Eu vou lá e faço uma ação. Na prática, eu estou falando de brincadeira, mas na prática é mais ou menos isso. Com muita frequência as pessoas perguntam, doutor, no escritório, as pessoas perguntam, doutor, não tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar que levar no juiz? Pergunta. É assim, né? A mãe que vai buscar o filho, a mãe que quer o filho de volta, o pai pergunta, doutor, não tem alguma coisa que eu possa fazer para impedir isso? Tem, eu não posso te dizer. Tem, mas eu não posso te dizer. Vou botar um guarda-costas na porta do fórum, se o cara chegar com uma petição com o nome, teu nome ou dela, qualquer coisa, tu dá ele manda porrada no cara. Não, é evidente, você tem que matar o cara, porque como é que você faz para impedir o exercício daquilo que aparentemente é um direito que ele está exercitando? E que nós todos pactuamos que ia meter o Estado lá para fazer aquilo. Então você diz, bom, mas tem que ter um controle dessa porra. Essa era a questão deles. O que Ploss inicia e depois Degenkolb faz, e ele levanta aqui, avançam com uma ideia que é altamente discutível, de que quem faz de boa fé. Um conceito, digamos assim, para tentar fundar alguma coisa, amarrar alguma coisa. Na prática, estão escutando, né? Não tem porra nenhuma para fazer. Se você faz. Bom, se eles forem lá no juiz, o juiz vai ver o que é, vai ver que é um absurdo, vai ver que não serve, vai dizer que eles não têm ação. Está entendendo? Mas veja, com que amarra você faz? Como você garante? O que nós podemos fazer para botar de obstáculo aí? De qualquer maneira, parece duvidoso que de fato o direito precisa ser abstrato, não é? Porque ter razão ou não ter razão é alguma coisa a ser feita em face do conhecimento que o senhor vai se obter no processo, não antes. O juiz, quando diz que você tem ação, não está dizendo que você tem razão.
Não dá mesmo. Então veja como funciona a coisa, não é? Funciona desse jeito. Funciona desse jeito. Só um parênteses aqui de uma questão que eu acho interessante. Desculpa, né? Passar um minutinho, dou um desconto. Desconto que eu digo é 10 e 20. É só para vocês verem o que é a doutrina brasileira, de como nós, mesmo quem estuda muito, sempre estuda menos do que deve estudar, sempre é uma desgraça. Como nós sabemos muito menos do que a gente precisava saber e quanto é importante poder trabalhar assim. Por isso que eu disse no primeiro dia, por isso me fez um grande favor, me botou a pensar essas coisas. Mas eu criei um grande problema de ter que escolher o que eu vou falar, sem um papel, sem uma folha, sem um roteiro. Eu tenho que escolher o que eu vou falar, eu tenho que organizar minhas ideias para poder selecionar no tempo que tem. Tem algumas coisas que precisa dizer. Estou em Roma estudando, naturalmente estava estudando isso, a modalidade lá. Metido no Instituto do Processo Civil. O Luigi, secretário, meu amigo, eu sou Jacinto, blá blá blá, Luigi, café, um negócio. O senhor Arnaldo Milino, bendito do Instituto, enfim, tem toda uma história. Eu estava lá debruçado naquilo. Eu passava Fazalari correndo, enfim, aquelas coisas de Roma. Passava. Eu vou procurar um negócio para ver essa matéria aí. Luigi, você não tem esse troço aqui. Esse negócio você vai achar só na biblioteca que eu vendo. Será que eu consigo? Não, Luigi, peraí, Jacinto, eu vou telefonar. Itália é tudo assim, sabe? Eu vou telefonar pro Paolo, lá na central, ele... Paolo, tem um professor do Brasil, meu amigo, querido, de casa, blá, 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 conversa com a Maria. Enfim, aquela coisa italiana, né? Costurando as pontas. Conversa com a Maria, para trazer presente, o cara legal pra caralho. O negócio é o seguinte, porra, deixa ele entrar na que eu venda para ver o que ele quer. Então o cara disse, olha Luiz, liga para ele vir aqui, vamos ver. Desde que ele não mexa nas coisas, ele me diz e eu pego para ele. E eu louco. Sabe por que eu estava louco, velho? Porque eu li em todos os livros brasileiros que esse negócio era de Ploss e de Genko. Eu no livro deles. Tive na perna, no livro deles. Quer dizer, isso era uma coisa que me impactava, porque eu... Porra, como essa gente, por quê? Porque os italianos citam assim, Ortolã, quem é essa porra desse Ortolã? Cadê a nota de rodapé, que é do nome, o livro, a fônica, aquela porra que a gente deve fazer e não faz? Ou pelo menos que a gente fazia, agora aquela bosta da Cabos começou a... Agora começaram a inventar uma porra de autor de data, uma porcaria que você não sabe de onde vem, não tem rodapé lá no final, você vai lá no final, não acha porra nenhuma, mas fica puto, rasga a folha do livro, traz tudo para ler aqui. No fundo é exatamente a burocracia é a americanização contra nós. Como se não fossem os idiotas que seguimos os franceses e não sabemos como escrever, como citar os cambocas. Mas enfim, a praxe dos caras era assim, como Ortolã, acabei de falar, lê aí Ortolã, sem redação, não sei onde é Ortolã, não sei onde Ortolã falou aquilo. Então aqui tem de ligar pro Pugliese lá no céu e perguntar, ô Zé, me diz aí, Didi, onde é esse Ortolã que falou essa porra, onde ele falou esse troço? Claro, sei que é Ortolã porque sei quem é Ortolã, enfim, sei o lugar que ocupa, blá blá blá. E a gente, veja como é interessante, a gente que eu digo somos nós todos, eu incluído, eu metido aí, como exatamente eu acabei de fazer. A gente fala Ortolã fazendo de conta que não tem nada a ver. Fala Ortolã, como se todo mundo sabe quem é Ortolã, sem dar fonte de porra nenhuma, e vai assim, porque você fica pensando que eu sei quem é Ortolã. Eu tô aqui dizendo que eu não sei porra nenhuma de Ortolã, porque eu nunca li esse Ortolã aí, não sei nem onde tá essa merda, tive que ir atrás. Eu sei quem é o Ortolã, mas eu nunca passei perto desse negócio, enfim. Era assim que era. Mas foi que Ovenda que falou de Closet de Lincoln em 1903. E todo mundo copiou dele. Como ele falava de Closet de Lincoln, eu tinha que citar
Vamos usar os franceses para fazer a citação correta. Tenho que citar quem que era esse Ploss. Quem é que acha? Tem um maldito de um Ploss que era ministro da Hungria, não sei das quantas, 9 vezes fora, Sandor Ploss, sei lá o quê. Não. Sandor Ploss, não tinha nada a ver com Ploss. E ninguém sabia coisa nenhuma, ninguém sabia quem era. Degenkolb era mais fácil porque tinha produzido em alemão, etc e tal. Então, ninguém tinha. Eu tive que ir lá na biblioteca da Kiovenda, porque o Kiovenda doou a biblioteca dele para a Universidade de Roma. Eu tive que ir lá na biblioteca dele. Lá na biblioteca dele tinha um livro autografado para ele. E aí é que eu fui descobrir que o cara chamava Alexander Ploss. Fui eu que escrevi Alexander Ploss e os caras que trabalharam essa porcaria depois de mim, agora, né, sou eu, que começaram a falar de Alexander Ploss para poder citar no texto, porque não tem que citar só Ploss e não tem. Você pega uma tese e diz, pô, que história é essa aqui? Que história é essa aqui? Não é ponto que o Checara fez ontem, né, ajustando as contas, mas se bem só Ploss, o cara disse, copiou da onde isso? A Pude, quem é o Pude aqui? Tá entendendo? É disso que eu estou falando. Da mesma maneira que o Degenkolb, porque Degenkolb também era Ploss e Degenkolb. Ploss, então dizia Ploss, que escreveu em húngaro. Claro, o porra do cara escreveu em húngaro não leu merda nenhuma, porque ninguém consegue ler húngaro. Húngaro, islandês, finlandês, são umas línguas que travam. Você não consegue, não tem nada. Essas línguas são tão alienadas da gente que até futebol tem outro nome, esses próximos. Não é? Futebol a gente chama futebol, né? Caute. Essas línguas é outro nome, não tem nada a ver com nada. Em suma, tô brincando com as palavras, mas tive que ir lá na biblioteca do Kiovenda para ver o livro, ler o livro, ver o livro, e que naturalmente nem a porra do Kiovenda tinha lido, porque em húngaro não tem diabo que lê. Kiovenda, na verdade, a citação que faz é da tradução alemã que ele usa. Quem trabalhava em húngaro eram os alunos do cara, de quando aquilo lá era Hungria. E aí que a coisa funciona assim. Esses caras são os grandes articuladores, digamos assim, da ação como um direito abstrato. Ou seja, se você aciona, exerce o direito de ação, vamos comentar no fundo de venda, depende da avaliação que tem, você de plano não precisa demonstrar que tem razão. Bom, então teve gente que disse que precisava demonstrar que tinha razão, perfeitamente. Veja, essa distinção entre os abstrativistas e os concretistas. Que eu vendo era um concretista, com a estrutura do direito potestativo. Acho que eu vendo de lado. Vital aqui é justo os concretistas a demonstrar que não fazia sentido em face do direito material ter ação a alguém que não tivesse razão. Mas isso era invocado, se tivesse tempo mostraria para vocês, eu até trouxe, está aí o livro de Adolf Warr. O livro de Warr é de mais importante a respeito desse assunto, porque Warr vai tratar da ação como um direito constitucional. Olha que interessante, como um direito constitucional. Um direito constitucional de proteção à pretensão. O que a Constituição protege são as pretensões que você tem como cidadão em face do vilipêndio do teu direito, que você não pode fazer sozinho. E daí a ação aparece em face dessa proteção. Veja como o cara engata. Ele é um concretista, mas ele engata lá no direito constitucional. Isso é extremamente relevante. Né? É extremamente relevante. Muito importante. Mas sobra sempre essa perna. Qual seja, a de que você segue com o processo até o final, e lá no final, quando o cara diz que você não tem razão, que não procede da pretensão, você é obrigado a reconhecer que não teve ação. Tá? Isso gera um mundo de consequências. Mas talvez a consequência mais relevante é
você começa a patinar, ora, num conceito, numa consequência, num conceito extremamente relevante para nós, extremamente importante, estão ouvindo, né? Extremamente importante, que é o conceito de coisa julgada. Não tem uma hora que você, discutindo um tema, é necessário que aquilo que se decide ganhe estabilidade, porque senão o que acontece? Tem uns chatos que vão ficar renovando a coisa. E, portanto, se você não tem ação, teoricamente seria viável voltar a renovar. Sabe? É sempre o cotejo, né, com a finalidade. Renovar. Não tem que acabar e parar com isso. Uma hora precisa parar, mas não é só essa base. Portanto, ainda que seja importante por conta dessa vinculação constitucional, parece, não dá tempo, mas parece ineliminável a questão ser, digamos assim, colocada, ou ser solucionada na direção em que a base abstrata é, de fato, melhor que a base concreta. Porque com a base abstrata você trabalha a ação como um direito de ir à jurisdição, um direito à jurisdição, mas que tem aquele que não precisa demonstrar que tem razão, justo, porque a discussão a respeito de ter razão ou não ter razão, ser procedente ou não ser procedente, a pretensão, é alguma coisa que se deixa para ser decidida lá, no meandro, lá naquilo que é o processo. Veja como você coloca, aqui você abre a base e coloca uma distinção muito séria naquilo que a jurisdição é, a importância que tem, naquilo que a ação é, a importância que tem nesse movimento que se faz, e no que o processo é, a importância que tem. Mais perto do juiz, mais perto das partes, mas que o processo tem, porque ele é todo voltado justo para isso que aparece lá como lide, ou as questões da lide, aquilo que aparece lá como caso penal, aquilo que aparece lá como case, mas no processo, lá o processo. Mas tem aqui, porém, digamos, num passo só a mais, e com isso eu fecho, uma questão que a mim parece extremamente relevante, que, de novo, nossa doutrina continua claudicando, e não devia claudicar, continua com dificuldade, não devia ter dificuldade. De novo, isso tinha que estar eliminado. Por quê? Vocês viram o que eu disse, né? A abstração, ainda que eles tentassem ancorar na boa-fé, o sujeito de boa-fé, o que aciona tem boa-fé, coisa que serve, digamos, para os nórdicos, mas é um negócio meio complicado para nós, não é? Sabendo como funciona, todas as questões que a subjetividade envolve, naturalmente, precisa estar, de uma certa forma, estruturada e ancorada em algo que pudesse não permitir que um maluco, vamos julgar, que um maluco qualquer vá no juiz por qualquer motivo a qualquer hora. Brinquei aquela hora de dizer que você bota o cara na porta do foro para abater se o cara for lá. Aquilo é uma brincadeira, mas no fundo, se você não fizer isso, por qualquer motivo o cara vai. E não tendo muito o que fazer, nós vamos obrigados a dizer, olha, nós estamos com o braço meio amarrado, porque precisamos ser assim. É um direito constitucional, o estudo roubou do cara a possibilidade de fazer justiça com as próprias mãos, ele tirou dele, e agora nós temos que deixar o cara vivo. Então, bom, se é assim, é preciso colocar alguma coisa, algum anteparo, alguma coisa que, ainda que eu não possa tirar a possibilidade, estão escutando, né? A possibilidade de ir lá e, de consequência, estão ouvindo? Acionar, exercer um direito que ele tenha, que pretensamente ele tem, ainda que eu não possa proibir isso, porque se coloca na estrutura da generalidade, eu sou obrigado a admitir que eu preciso colocar um anteparo capaz de armar o juiz de uma maneira tal a que a jurisdição que é feita, que é estruturada, né, com um poder estruturado como Estado, pago por nós todos, deve ser assim, porque todos nós precisamos ter esse direito. Mas vamos ficar entre nós, nós não precisamos, nós não podemos deixar
que qualquer coisa desse naipe, qualquer maluquice desse naipe, qualquer estrutura, qualquer exercício, por qualquer veleidade, faça com que o juiz se movimente fazendo um processo que custa muito caro. É por isso que a construção já aparecia antes em alguns alemães, e depois a coisa vem mastigada, vem pensada em que venda. A coisa, de uma certa forma, não é que acaba, mas ela mais ou menos se delineia com o Liebman. E é interessante porque é o Liebman desta casa. Volta para casa ali, e depois, na famosa polusão torinese, na famosa abertura do ano acadêmico em 49, o Liebman faz um estudo que depois vai aparecer no livro que o nosso colega lá de Curitiba traduziu, o professor Joaquim Moraes de Mello, não é? E em outros textos dele, depois vem no manual, ou seja, é todo um estudo para mostrar essas passagens. Se eu tivesse tempo todo isso aqui, que vale a pena ser lido, vale a pena de verdade, quer dizer, quem trabalha com processo deve ler isso. A ação na teoria do processo civil, usando de 24 de novembro de 49, onde ele estuda isso, estuda a situação, estuda a evolução, estuda a base dos concretistas, estuda a base dos abstrativistas, com Alexander Ploss ou Heinz Degenkolbe. Mas, digamos, de uma certa forma, ajustando as contas, não está fechado isso, por favor, mas ajustando as contas com a realidade, essa que eu expus agora, que, digamos, é a realidade que pula no processo, você é obrigado a deixar o cara aí, não é qualquer coisa que o cara vem, não é de qualquer motivo que você vai deixar. Ou seja, você é obrigado a criar alguma coisa que segure o cara. Então, Liebman estudou isso de uma maneira preciosa para, digamos, acertar as contas com esse lugar aí e mostrar como se deveria pensar, ainda que tenha fio desencapado aí nesse negócio, como se deveria pensar aquilo que deve condicionar a ação. Volto a repetir, hein? Não é o exercício da ação. Ninguém muito Breda, não. Breda fala sempre, o exercício da ação. O exercício da ação é livre, amplo, genérico. Exercício da ação. Só matando o cara. Quando a mulher for lá dizer, doutor, o que eu faço para ele não poder pedir para o juiz os meus filhos? Mata o cara. Por favor, de novo, bota essa parte aí, porque não tem que matar ninguém. Ou seja, a gente não tem muito o que fazer, né? Vejam como é a coisa. Mas você é capaz de dizer, você pode dizer, você deve dizer, mas se ele fizer alguma coisa desse naipe, como uma míssil, uma besteira, qualquer coisa assim, inviável, o juiz vai rejeitar. O juiz vai dizer que ele não tem ação. O juiz vai excluir, vai rejeitar. E essa rejeição ele faz fazendo o quê? Decidindo se ele tem ou não tem ação, se é procedente ou não é procedente a ação que ele exercita, não é? Julgando, adaptando, na tipicidade, não é? Acoplando, ajustando, adequando, exato, adequando a realidade em face daquilo que se condiciona. É por isso que você fala das condições da ação, ou seja, está entendendo? Condição que você deve preencher para que o juiz diga que você tem ação, de consequência processar o caso, processar a lida. Isso não significa dizer que depois ele não vai decidir, nem possa decidir que se tem ou que se não tem. Ele até pode depois dizer, em face da instrução, da prova que se colhe lá no processo, ele pode dizer, de fato aqui,
A questão não é bem assim. Na verdade, aqui o cara não tinha ação. Tem importância? Isso tem. Tem. Porque se lá ele diz, não, peraí. Na verdade, aqui não é nem que o cara não tem direito. Ele não tinha mesmo geração. Isso tem importância? Tem. Por quê? Porque uma decisão desse naipe não transita em julgado. E, teoricamente, a ação pode ser renovada. Estão entendendo o que eu estou falando? Porra, é importante demais isso. Muito. Não é só jogo de palavras. Porque se ele diz, no mérito é assim, você não tem razão, e esse negócio transita em julgado, tchau. Não renova mais. Então não é uma coisa que eu vejo, não é uma construção teórica besta. Você constrói as estruturas que, digamos, serviriam para justamente dar ao juiz a condição de refutar aquilo que de plano mostraria que o sujeito não teria ação. E por isso que nasce, não é? Lá, possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, não é? Por isso que nasce lá as duas e mais a legitimidade. Sempre, estou escutando, né? Sempre de uma certa forma ligada ao interesse. Interesse de agir, legitimidade do interessado, tipicidade da questão que se coloca praticamente em fase da legislação. Esse negócio é demais importante. Se eu tiver um minuto depois, quando a gente voltar, eu passo por aqui para ir para o processo. Porque hoje está programado e eu vou fazer isso, não que eu tenha que abandonar a base teórica. Eu vou fazer isso porque eu preciso discutir com vocês, é muito importante dentro desse aparato que eu montei, é muito importante discutir com vocês, onde nós vamos encaixar aí para ler, como nós vamos ler a delação premiada diante desse quadro. É como se fosse o quadro do direito processual, constitucional, infraconstitucional, mas que trata de direitos. Então, onde a delação vai, o bargaining vai, até onde vai? Até onde vai isso? Nós temos que ver de noite. Mas para isso nós temos que, quem sabe, pensar todo mundo junto, porque mais ou menos, depois vamos concluir com isso, mas mais ou menos dá para sentir assim. Vocês veem, não tem nada de estabilidade, não tem nenhum conceito fechado. Eu mesmo, se eu não bato um martelo nos conceitos, eu sou obrigado a trabalhar com conceito e derrapo. Não? Eu sempre sou obrigado a botar um mas, porém, contudo, todavia, eu sou sempre obrigado, é sempre muito assim. Sempre muito assim. Mas é sempre em nome dos direitos. É sempre em nome de segurar uma estabilidade. Quando eu digo em nome dos direitos é segurar a estabilidade, é segurar a estabilidade para mim, para você, para todo mundo. Para o cara que mora no Morumbi, para o cara que mora em São Miguel Paulista. Porra, vamos colocar o troço desse naipe, vamos pensar desse jeito. É disso que se trata, trabalhar nessa assunto. De repente aparece uns boi na linha, nessa linha dessa construção teórica toda, aparece uns boi na linha que vem para estragar a festa, velho. Não está vindo para proteger, não está vindo para proteger o cidadão. Ora, tem lá, estão incrementando coisa que o que vão fazer, que vai fazer é sacanear todos nós. Todos nós que moramos por aqui e todos nós que moramos lá na periferia. Né? E é disso que se trata. O importante é disso aí. O importante bem é isso aí mesmo. Vamos ver. Vamos ver se conseguimos, até onde conseguimos depois.